Olá, essa é mais uma aula assíncrona. Hoje a gente vai trabalhar com os exercícios relacionados com ondas 2, onde eu vou mostrar as estratégias para a resolução desses exercícios. O primeiro exercício selecionado, ele pede o módulo de elasticidade. Lembrando que o módulo de elasticidade é ρV ao quadrado. Isso aqui me dá um módulo de elasticidade, tá? Então, a velocidade foi dada, então você precisa apenas calcular a massa específica, onde a massa específica é massa sobre o volume. Lembrando que você tem que passar isso aqui para quilogramas e esse aqui para metro cúbico, tá? Jogou aqui, está pronto o problema. Esse aqui é idêntico ao problema que a gente fez no capítulo anterior, que você tinha, não sei se vocês se lembram, lá no exercício estava 12 e menos 2. Eu falei que não tinha como ser amplitude a posição 12, porque a amplitude máxima era 6, tá? Então, esse aqui é o mesmo procedimento. Substitui, ó, vou fazer aqui o início, ó, 2,0 nano igual 6,0 nano cosseno de kx mais 300T1 mais φ. Então, você tem a primeira equação. Faz a segunda colocando T2, com o S igual a menos 2. E aí você vai ter T1 menos T2. Aqui uma onda sonora, tem esse formato, S igual a SM, cosseno de Kx menos ômega T mais φ. Olha só, em um certo tempo, tá certo? Então eu não quero tempo, não é um tempo qualquer, e eu vou analisar duas partículas, duas moléculas. Molécula A, que está em 2, então XA2, então esse aqui é o X do A, com deslocamento máximo, então esse aqui é o SM, de 6. Então, quando eu falo da partícula A, então aqui vai dar 6,00 nano igual 6,00 nano cosseno de kxa menos ômega t, que é igual para os dois, mais φ. Olha, por que eu coloquei 6 aqui e 6 aqui? Porque ele me disse que ele tinha um deslocamento máximo, positivo. O deslocamento máximo é isso aqui. Então, quando o x for igual a o S é simplesmente 6. Tá aqui onde é a amplitude. Bom, passo aqui para cá, vai dar 1. Aí você vai ter que cosseno de kxa menos ômega t mais φ tem que ser igual a 1 para que o S seja 6. Para que o S seja 6, então o cosseno tem que ser 1. E para que isso seja 1, o argumento kxa menos ômega t mais φ tem que ser 0. Agora vamos para o B. O B, ele fala que está na posição o xb, ó, xb 2,070. Está com um deslocamento positivo de 2. Então, jogando essa equação aqui, fica 2 nano. A amplitude não muda, 6,00 nano. Cosseno de kxb menos ômega t mais φ. O tempo é o mesmo. Então, eu tenho que cosseno de kxb menos ômega t mais φ igual a 2 sobre 6. Eu passo o 6 dividindo, então fica 2 sobre 6. E aí, você aplica a função inversa, você vai achar quem é o kxb
menos ômega t mais φ. Então, você é um número, aplica o cosseno inverso, né? Aí você tem duas equações, para o A e para o B. Então, você subtrai uma pela outra, fica kxb menos xa, vai encontrar um número. Esse aqui você tem, aí você encontra quem é o K. Para que eu quero K? Para encontrar o lambda, porque K é 2π sobre lambda. Para que eu quero lambda? Porque V é lambda vezes F. O V foi dado no problema, o lambda acabei de encontrar, e aí eu determino quem é o F. Duas ondas sonoras produzidas por duas fontes diferentes, frequência de 540 Hz. Se propagam na mesma direção e no mesmo sentido. Velocidade de 330 metros por segundo. As fontes estão em fase. Qual a diferença de fase? A diferença de fase é aquela expressão ΔL sobre lambda vezes 2π. Quem é o ΔL? É a diferença de percurso. Quem é o lambda? O lambda você vai encontrar aqui, ó. Você tem velocidade e tem frequência. V é lambda vezes o F. Você tem o F e tem o V. Aí você encontra o lambda. Portanto, você tem a diferença de fase. Uma discussão acalorada, com nível sonoro de 70 decibéis. Então, 70 decibéis. E ela passa para 50 decibéis. Então, cai para 50. A frequência do som, 500 Hz, determina a intensidade inicial. Então, ele quer saber a intensidade inicial. Ó, beta é igual a 10 decibéis log de I, que é a intensidade que você quer, sobre zero, onde o I0 é o limiar de audição, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Como é que a gente faz isso? Vou fazer o item A aqui para vocês. 70 igual a 10 log de I sobre I0. Como aqui é decibéis, decibéis, então eu ignorei essa unidade. Passo dividindo o 10, fica 7 igual a log de I sobre I0. O log aqui é base 10, então vou aplicar a base 10 aqui. 10 elevado a 7, aqui fica I sobre I0. Como o I0 é 10 a menos 12, passa multiplicando, você vai ter o I 10 a menos 5. Mesma coisa faz para o item B. Né? Inicial e final. E aí ele quer a amplitude inicial e final das ondas sonoras. Ó. O I é Rho, V, ômega ao quadrado, SM ao quadrado. Ele quer isso aqui. No item, esse aqui é o item C, né? O item B é idêntico. Item B, item A e o item B. Item C. A amplitude, ou seja, o SM, inicial. Inicial você vai usar o que você encontrou aqui no item A. A densidade do meio, né? Como você está no ar, a densidade do ar aqui é 1,21 kg por metro cúbico. A velocidade de propagação do meio, do ar, é 343. O ômega você encontra por 2πf. Você tem o F, então ômega 2πf. E aí você determina o SM. Aí determina o item C e o item D do mesmo jeito. Aqui o 27, o nível sonoro de uma fonte aumenta de 30 decibéis. Então, beta 2 menos beta 1 igual a 30 decibéis. Como é que a gente calcula beta 1?
10 decibéis, log de I2 sobre I0, menos 10 decibéis, log de I1 sobre I0. Isso é igual a 30. Ó, todo mundo tem, esse aqui vai múltiplo de 10, múltiplo de 10, múltiplo de 10. Simplifica. E aí você tem aqui decibéis, né? O decibéis também vai embora. Ó. Aí você tem log de 2 sobre 0, log de 1 sobre 0. Aplica a propriedade de logaritmo. A diferença entre os logaritmos pode ser o logaritmo da razão desses argumentos. E aí você fica log de I2 sobre I0 dividido por I1 sobre I0. O I0 vai embora. Fica I2 sobre 1 igual a 3. E daí para frente fica igual. Se você quer a amplitude da pressão, ele quer a intensidade do som, né? Então ele quer saber qual que é o I2. O I2 em relação a I1. Ou seja, o I2 vai ser tantas vezes o I1, coisa assim. Agora a amplitude você volta naquela. Ó, I é igual a ρ, V, ômega ao quadrado, SM ao quadrado. Bom, mas ele não quer a amplitude aqui, mas é só você lembrar do seguinte, que a amplitude da pressão ela é igual a ρ, V, ômega, SM, tá? Então, ó, a amplitude ela é diretamente proporcional à amplitude, a amplitude da pressão diretamente proporcional à amplitude da onda. E a intensidade, ela é o quadrado da amplitude. Portanto, a amplitude da pressão também é, a intensidade também é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude da pressão. Se você quer a amplitude da pressão, isso é aproximadamente a raiz quadrada do I. Ou seja, o que você encontrar aqui é só você fazer a raiz quadrada, você tem uma relação direta com a amplitude da pressão. 35, uma fonte pontual de 30 watts. Então, som isotropicamente, né? Um pequeno microfone intercepta o som em uma área. Então, a área do microfone, 0,750 centímetros quadrados, a uma distância de 200 metros. Calcule a intensidade sonora nessa posição. Ó, a intensidade sonora é a potência dividido pela área. Tá? Como é que calcula a área? 4πr ao quadrado. Por quê? A fonte está aqui e o microfone aqui. Então, se você quer calcular a intensidade do som nessa posição, você tem que saber a distância. Agora, essa área é a área do microfone. Então, a potência interceptada pelo microfone. Então, a intensidade é a mesma, né? Potência sobre a área. Então, ó, a intensidade é a mesma, a área é a do microfone, e aqui você vai encontrar a potência do microfone. Tá certo? Próximo. Uma corda de violino de 15 centímetros de comprimento. Então, L, 15 centímetros. Oscila no módulo 1, ou seja, no primeiro harmônico. A velocidade das ondas na corda, 250 metros por segundo. A velocidade do som no ar, 348 metros por segundo. Qual é a frequência? Olha só, L é igual a um número inteiro de
meios comprimentos de onda. Então, você vai achar o lambda, porque o n é igual a 1, o L é 15, passa a metro, então você vai achar o lambda. Aí você tem o V igual a lambda vezes F. Então, aí você tem calcular para um e tem como calcular a frequência para o outro, tá? Então, você tem as duas situações. Quando você quer qual é a frequência e o comprimento da onda sonora emitida, ela é emitida no ar. Não, desculpa, emitida na corda. Tá? Então, 250 metros por segundo. Um apito de 540 Hz descreve uma circunferência. Então, você tem a frequência e tem o comprimento. Qual é a frequência mais baixa? Então, a frequência é igual à frequência emitida, V mais ou menos velocidade do detector, velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Então, primeiro, um ouvinte distante em repouso. Ó, o ouvinte está em repouso, então o detector está parado. Então, isso aqui é zero. Se você quer, se você fizer, né, vamos por essa parte, ó, V sobre UV mais VF. Olha só, esse aqui é constante, que é a velocidade do som no ar. E esse aqui é a velocidade da fonte. Se você colocar mais, então o denominador vai ficar maior do que o numerador. Então essa razão aqui é menor do que 1. Então esse resultado aqui é o mais baixo. Se você fizer ao contrário, F igual a V menos VF, você vai diminuir o denominador. Então, o denominador vai ficar menor do que o numerador. Então, isso aqui vai ser maior do que 1. Então, você vai ter um número multiplicado por maior que 1, então você tem uma frequência maior. Então, esse aqui é o mais alto. 56. Uma ambulância por sirene emite som com frequência de 1.600 Hz, passa por um ciclista. Então, tá a ambulância, aqui a sirene, e do lado dela está o ciclista. Então está aqui o ciclista segurando aqui no guidão. Então a frequência que ele escuta é essa aqui, ó. Quando a ambulância passa, fica assim, ó. O ciclista tentando aproximar e a ambulância tentando afastar. Agora a onda propaga na direção dele. Então esse aqui está tentando aproximar e esse está tentando afastar. Então vamos lá. Frequência obtida, que é 1590. Frequência emitida, 1600. Velocidade de propagação do som no ar, 343 metros por segundo. Olha só, o detector está tentando aproximar, então o que é mais? 2,44. Aqui 343. A ambulância está tentando afastar, então ele quer que esse denominador aqui fique cada vez maior para que isso aqui então, também será mais. Substituiu enquanto o VF. Bom,
Bom, o link vai ser aberto lá na plataforma. Vocês terão uma semana para poder postar todas essas tarefas. Então, até a próxima semana.